Olá, pessoas! Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Enriquece, que é sobre empreendedorismo e negócio. E hoje nós trouxemos aqui a pessoa que vocês tanto perguntavam, quem está por trás da DuckBill. Pois é, hoje nós estamos aqui com o proprietário da DuckBill daqui de Pindamonhangaba e daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa, que daqui a pouquinho eu vou falar o nome. Eu sou Bru Santos, apresentadora e fundadora desse podcast e também empresária na área da beleza. E hoje eu trouxe aqui, como eu disse para vocês, um convidado muito importante. Ele trabalha há 20 anos em São Paulo, na empresa Adilis, e ele é diretor comercial. E ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão de pessoas. Ele abriu a DuckBill faz 2 anos aqui em Pindamonhangaba, sua cidade natal, e escolheu investir aqui na nossa cidade, trazendo nessa cafeteria tão especial que conquista nossos corações todos os dias. E hoje, no nosso episódio, nós iremos conversar sobre como gerenciar pessoas. Então, seja muito bem-vindo, José. Muito obrigado pelo convite e vamos aqui tentar passar algum tipo de informação para o seu público-alvo sobre gestão de pessoas, tá bom? Ai, muito legal. Antes da gente começar com as perguntinhas que todo mundo quer saber, me conte um pouquinho, conte pra gente, né, que está aqui, um pouquinho sobre o que o senhor faz hoje. Ok, como você mesmo citou no início, eu sou diretor comercial de uma empresa prestadora de serviço, a Adilis. Hoje nós temos aí cerca de 7.000 funcionários espalhados por todo o Brasil. A minha principal função é liderar pessoas, é fazer com que a gestão de um processo ele seja cumprido desde o início até o seu fim. E eu costumo dizer que o conceito básico de você fazer uma boa gestão de pessoas, não basta você ter somente aquele profissional ali capacitado. Além de você ter que escolher a pessoa certa, você tem que ter processos bem desenhados. E no processo de ponta a ponta, quando você entrega tudo bem planejado, tudo bem desenhado para aquele profissional que você escolheu, ele vai desempenhar um papel adequado, ele vai conseguir entregar resultados. Então, resumidamente falando, gestão é processo bem desenhado e a pessoa certa para desenvolver esse processo ali na ponta. Nossa, que legal. E eu vi que o senhor é graduado, né, em administração de empresas. E o que fez o senhor ir para pós-graduação de gestão de pessoas? A minha carreira profissional, ela iniciou em banco. Em 1978, acho que você não tinha nem nascido. Não. Eu entrei para trabalhar numa instituição financeira, trabalhei por 10 anos. E a partir da minha saída, eu busquei uma característica, um dom, né, para eu exercer durante a minha vida profissional. E eu sempre gostei de mexer com pessoas, de lidar com pessoas. Eu tenho uma facilidade em ter pessoas sempre do meu lado, pessoas lideradas por mim. E aí eu resolvi fazer administração de empresas porque já me dava uma visão geral também sobre administrar processos e pessoas, né? E depois que eu me formei, eu fui para um curso adicional, né, a pós-graduação, e me especializei ainda mais em gestão de pessoas. Então é algo que eu cultivo, né, na minha vida desde a década de 80, lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é nada fácil. Você imagine enfrentar situações de conflitos, né, de problemas que às vezes uma pessoa traz para o trabalho. Então eu aprendi ao longo da minha carreira a lidar com isso. E nada melhor do que você usar um tipo de liderança que você possa trazer para o seu lado aquele colaborador, aquelas pessoas. Não só no âmbito profissional, mas filhos, a vida pessoal também está incluído nisso daí. Então eu costumo dizer que a minha função na liderança é treinar pessoas, é fazer com que elas entendam o processo de ponta a ponta. E para isso eu tenho um time que me auxilia, de gerentes, de supervisores. Então é isso, gestão é processo bem desenhado e a escolha da pessoa certa para executar. Nossa, muito legal. E hoje o senhor atua como diretor comercial?
A função de diretor comercial, ela foi o primeiro cargo, né, que eu peguei, né, nessa empresa. E com o passar dos anos, determinadas funções, não só na minha empresa, como em muitas outras, você acaba sendo multifuncional. Então, eu ocupo hoje um cargo de diretor comercial devido a quê? Às tratativas de negociações com as empresas. Porque para eu colocar pessoas terceirizadas, eu tenho que fazer uma negociação. E aí, agregado a isso, veio a capacitação para gerar todo esse número de contratados e fazer uma boa gestão. Então, anda de mão dadas, tá? Anda de mãos dadas. Tanto a área comercial quanto a parte de gestão de pessoas. Porque, na verdade, ali na execução, né, do trabalho pelas pessoas, onde entra a gestão, eu tenho que trazer tudo aquilo que foi negociado lá atrás. Então, o cliente ele negociou preço, ok, preço não vem ao caso da gente estar passando para os colaboradores, tá? Mas a forma que ele quer que a gente execute o trabalho. Então, vem do comercial e você transforma tudo isso em processo para que uma gestão seja bem feita. Nossa, que legal. E durante todo esse trabalho que o senhor tem, o senhor resolveu investir na DuckBill. O que fez o senhor investir nessa empresa? Eu nasci em Pindamonhangaba, né? Sou de 1961. Me casei aqui, conheci minha esposa no banco que eu trabalhei. E quando chegou em meados da década de 90, acho que foi 94, 95, 1995, eu resolvi entrar para esse segmento de prestação de serviço. E fui trabalhar em São Paulo. Então, eu estou em São Paulo desde essa época. Eu vou todo final de semana, volto, né? A minha família ficava por aqui, eu morava em Tremembé. E com o falecimento da minha esposa, eu resolvi voltar para minha cidade natal, que é Pindamonhangaba. E, assim, voltei às raízes, né? E assim, eu tenho um grande amor por Pindamonhangaba. Eu falei, poxa, mas está quase na hora de eu me aposentar, né? Eu como diretor da empresa. Falta quanto tempo ainda? Falta 2 anos. Nossa, mas eu nem sei se eu vou parar de trabalhar, viu? Porque eu gosto também do trabalho que eu faço com gestão de pessoas. Bom, aí eu pensei, poxa, o que não tem em Pindamonhangaba? O que eu poderia trazer como empreendedor, né, para a cidade? Algo que pudesse ser diferente, né? Eu fiz um levantamento, existem muitas cafeterias em Pindamonhangaba, todas muito boas. E eu busquei uma franquia, uma marca que pudesse trazer algo diferente, produtos diferentes, ambiente diferente. Tradicionalmente, os ambientes aqui de cafeterias são ambientes muito gostosos, são ambientes agradáveis. Eu procurei algo assim um pouco diferente. Então, hoje eu tenho um ambiente, inclusive eu estou convidando você para ir até lá. Eu tenho um ambiente diversificado, tem 2, 3 ambientes para o público, tudo climatizado, e o mais importante, eu tenho produtos que só tem lá para vender. Hoje nós temos os melhores cookies do Brasil. É verdade. Foi eleito, né? A franquia participou de um concurso e foi certificada. É um dos produtos que eu tenho como diferencial, entendeu? Então, o que me levou a abrir a cafeteria foi um pouco de nostalgia mesmo. Eu quero chegar aos sábados, aos domingos, eu poder estar na cafeteria, assim, lá tranquilo, receber meus amigos, receber aqueles clientes que são da minha época, né? As pessoas na faixa etária de 50, 70 anos, e tomar um chá. E foi isso, foi mais em função disso. E deu certo. Coloquei meu filho e a minha nora para tomar conta, que eu fico em São Paulo, e tá indo muito bem, graças a Deus. Você conhece lá, né? Sim, lógico. E todas as pessoas desse podcast que assistem, eles conhecem todo o podcast, que todo podcast tá a gente aqui mostrando os produtos, experimentando, e muitas pessoas falam muito bem. O que o senhor acha dessa soda italiana que o senhor está tomando? Essa soda italiana é maravilhosa. Se eu pudesse, eu tomava toda hora. Mas como eu viajo muito, né? Então, sempre que eu posso, eu paro numa DuckBill. Porque ela tem 150 lojas no Brasil. Quando eu acho uma ali, eu paro naquela cafeteria. Sério? E é uma delícia. Essa soda é uma bebida diferente. Sim. Tá? E eu super indico para vocês, tá? Ai, que legal. E para você que está em casa e depois de toda essa descrição da DuckBill, do próprio dono, se vocês querem ir lá experimentar, ou até mesmo se vocês já foram, não se esqueça do nosso cupom de desconto, tem 10% de desconto lá no estabelecimento presencialmente. É isso aí. E como eu te falei, você tem aqui, inclusive, olha que cookie maravilhoso, eu não sei se consegue mostrar aqui, mas esse cookie veio para vocês degustarem. E agora vamos ter lançamento, agora Sério? no final do mês, um produto novo, ainda não posso antecipar,
Nós vamos ter um produto novo que vai ser lançado e vai surpreender muita gente. Aqui em Pinda não tem, hein? Ah, eu tô curiosa já pra saber, hein? Logo, logo vai ser, a mídia vai começar a divulgar isso aí. Arrasou, principalmente no nosso podcast, hein, gente? Então vamos lá. A gente já mostrou, né, pro nosso público que tá aqui assistindo que o senhor é bem sucedido, né, na sua área, onde você gerencia mais de 8 mil funcionários, isso? Isso mesmo. 8 mil funcionários? 8 mil funcionários. Uma das características que eu tento e consigo implementar na minha gestão é você estar sempre à disposição do colaborador. É uma liderança participativa, né, nesse modelo de gestão de pessoas. E uma comunicação perfeita. Eu costumo sempre falar para os meus funcionários, gente, vocês têm os seus supervisores, os seus gerentes, mas vocês podem recorrer aqui ao diretor. Diretor é um mero título e para mim ele não tem tanta importância. Porque às vezes a pessoa fica com medo. Puxa, eu não estou conseguindo falar com o supervisor ou com o gerente, alguma coisa não está dando certo. Será que eu devo reclamar para o diretor ou devo participá-lo, né, da ocorrência? E uma das características que eu tenho é criar um canal de comunicação com qualquer funcionário. E sem horário, viu? Às vezes eu tenho funcionário que fala comigo à noite. Uhum. E a gente procura sempre atender essas pessoas e impor esse estilo de liderança participativo, né? Sempre estar escutando, sempre ter uma boa comunicação. Uhum. E, aliás, um ponto importante nesse modelo de gestão a gente tem que saber escutar, saber ouvir escutativa, né? pessoa. E isso vale para a vida pessoal e para a vida profissional. Você imagine que eu vou dar um exemplo que eu gosto aqui, bem simples, tá? Uhum. A gente está no apartamento, a gente tem um filho criança lá, uns 5, 6 anos de idade, né? E o filho começa a chegar próximo da janela, e a janela está aberta, num dos andares do apartamento. Aí eu vou tentar me comunicar com a criança. É um exemplo, tá? Uhum. Filho, sai aí de perto da janela. Ok? Aí quando você faz o nível de escuta, são 3 situações, tá? O que eu falei pro meu filho? Sai de perto da janela. É isso que ele escutou. Então, nível de escuta. Ok. Então, sai de perto da janela, ele escutou isso. O que eu quis dizer para ele? Eu quis dizer para ele que ele corre perigo ali. Então, não adianta eu querer me comunicar com uma pessoa e não ser claro na comunicação. Eu sempre falo isso para os meus funcionários. Então, se eu tiver que falar para alguém, saia de perto da janela. Olha, saia de perto da janela, porque aí onde você está, você corre risco de sofrer um acidente. Então, a comunicação, gente, tem que ser perfeita, ok? Eu dou cursos, dou palestras. Um segundo exemplo que eu uso. Eu estava na casa de um amigo meu, numa conversa na sala, o filho desceu da escada, devia ser um adolescente, e ele perguntou para o filho, ô filho, tudo bem? Filho, como é que você foi na escola hoje? Você ia ter provas, né? O filho falou, pai, eu fui de van na escola. Ele perguntou, como é que o senhor foi à escola hoje? Eu fui de van. Então você vê como é que uma pergunta não tão clara induz a pessoa? Sim. Então eu costumo dizer que ele escutou o pai perguntar como é que ele foi à escola hoje. Ele foi de van mesmo. Mas a pergunta era como é que ele se saiu, né? Uhum. Então, gente, a comunicação numa gestão de pessoas é super importante. Procurem ser sempre o mais claro possível. Tem que ter o nível de escuta. O que eu falei, o que a pessoa escutou e o que você quis dizer. Se você usar isso para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, você vai ter um sucesso imenso na comunicação, tá? Nossa, é muito incrível. Tanto que, assim, na prática, na minha vida, né, eu comecei a perceber que conforme eu fui trabalhando, né, com as minhas colaboradoras, antes, eu comecei a perceber que aquilo que eu falava, nossa, mas não fez do jeito que eu falei, ou não, sabe, o processo não foi do jeito que eu imaginei. Daí eu fiquei me perguntando, será que é culpa de quem? De quem foi desenvolver ou de culpa de quem se comunicou? E eu fiquei pensando, né, logicamente a culpa é minha, porque eu que não me comuniquei corretamente. Então eu comecei a adquirir diante do meu dia a dia, a parte de falar assim, olha, faz isso, porque eu quero que aconteça isso. Você entendeu? Ah, entendi. Então explica pra mim o que você entendeu. E aí, às vezes, quando a pessoa vai explicar, ela não entendeu nada. E ela vai e explica pra gente, fala, não é isso que eu quis dizer ainda. E vai e explica de novo.
Então, por isso que é muito importante, né? O nível de escuta, nesse caso dela, não foi bom. Sim. Eu costumo, quando alguém faz algo contrário ao que eu falei, eu assumo a responsabilidade. Não, foi meu, eu não consegui me comunicar com você. Você entendeu errado. E dentro desse modelo de gestão de pessoas, se você permitir, eu posso citar mais 2 tópicos aí que são muito importantes para a vida da gente. Reconhecer a pessoa. A gente tem o costume de só cobrar, né? E apontar os erros, né? Mas a gente, o brasileiro, ou sei lá, algumas lideranças não tem o costume de fazer o reconhecimento. E como é que se faz um reconhecimento? Elogiando, né? Sim, é o feedback, né? Eu vou te dar uma dica, talvez você já saiba. Como saber reconhecer uma pessoa para não ser confundida com uma bajulação? Muito interessante. Então, se você permitir, ao longo das minhas explicações, eu dou alguns exemplos, né, para ficar mais claro para as pessoas. Eu costumo fazer na minha casa, pelo menos costumava antes, almoços de finais de semana. Aí vão os meus irmãos, os meus pais, né? Obviamente que os meus pais e os meus tios já são mais de idade, né? Um tem 80, outro tem 85. E durante os últimos encontros, eu percebi que o meu pai, ele criticava muito a minha mãe na hora do almoço ali. Então a gente reservava 5 minutos para ele falar, para ele começar a criticar. Respeitosamente ele criticava. Sim. Aí eu falei, olha, eu vou deixar meu pai falar bastante, mas eu vou colocar uma técnica, uma tática aqui para ver se eu mudo ele. O pai, vem cá. O senhor não foi treinado para fazer reconhecimento e elogio para as pessoas. A gente percebe que ao longo da vida do senhor, o senhor aponta os erros. Sim. Eu vou ensinar o senhor a trabalhar com elogios, com reconhecimento da pessoa. Pode ser? Meu pai, pode sim, filho. Pai, faça um elogio para minha mãe de alguma coisa. Elogio para sua mãe? Não tem elogio. Não tem elogio para sua mãe. Tem. Não sei fazer elogio para sua mãe, porque não tem. Falei, não tem? Eu vou ajudar o senhor. O pai, qual é a comida que o senhor mais gosta? O senhor é de família italiana, né? Eu gosto do nhoque. O senhor gosta? E quem faz o nhoque para o senhor? É a sua mãe. Nossa, mas sua mãe faz o nhoque daqui, ó. Ela faz ele molinho, com aquele molho de carne moída. Eu adoro o nhoque da sua mãe. Pronto, você acabou de elogiar minha mãe. Falei pra ele, entendeu? Então, na verdade, não é que ele não queria fazer elogio, ele não sabia fazer elogio. Ele não conseguia. Ele falou, não, mas também só tem esse, não tem mais. Eu falei, pai, o senhor vai à missa dia de sábado, eu percebi, né? Aliás, eu estive na missa e vi, o senhor está sempre alinhado, bonito, né? O senhor coloca sempre a melhor camisa, né, pai? Eu vejo lá, camisa bonita, colorida. É verdade, eu gosto das minhas camisas de abotoar, né? Eu falei, entendi. O pai, ela está sempre perfumada, lavadinha, passada? Está. O senhor tem empregada doméstica na casa do senhor? Não. E quem que passa as camisas do senhor? Sua mãe. Mas sua mãe passa muito bem nas camisas, ela lava bem. Pai, o senhor acabou de fazer o segundo elogio. E aí, eu dei esses 2 exemplos e falei para ela, olha como o senhor não sabia fazer elogio. E nós chegamos a 15 elogios. Eu não vou falar aqui, mas eu te dei 2 exemplos. Então, na verdade, a gente precisa treinar a pessoa a fazer elogios. E quando você reconhece o elogio, você tem que dar uma evidência. A minha filha, quando ela tinha 8 anos de idade, ela chegou e falou assim, do nada, assim, em casa, ô pai, você tá bonito hoje. Você tá muito bonito, né? Assim, eu tô tão mal arrumada, né? Tô de roupa de casa, não sei o que. Passou uns 15 minutos. Meu pai, dá pro senhor me dar R$50? Eu quero ir numa festa hoje com umas amiguinhas, né? O pai dela veio me buscar, eu quero levar dinheiro. Quer dizer, a minha filha, então, ela estava me bajulando para pedir dinheiro. Quando você faz um elogio, você pode levar para a sua empresa. Dá uma evidência. Dê uma evidência. Você tem um funcionário lá, um exemplo, chama Paulo. Paulo, puxa vida, como você está bonito hoje. Você está bem alinhado com essa roupa, esse sapato bem engraxado, esse tênis limpinho. Atrás de um elogio tem que vir uma evidência para caracterizar o reconhecimento. Senão vira bajulação. Então, eu uso muito, quando eu estou próximo a um funcionário, eu fui para o Paraná semana passada, fui visitar algumas lojas, alguns supermercados grandes, e eu fiz questão de buscar alguma coisa para elogiar o funcionário, dando a evidência. Então, reconhecimento faz parte de gestão de pessoas, porque você percebe que a pessoa ficou satisfeita. E quando você dá feedback de algo que você vê que não está certo, primeiro, traga a pessoa, coloca ela no pedestal, traga ela para cima, elogiando, dando uma evidência. Antes de você falar algo que ela precise melhorar.
Você deve ter participado ao longo da sua vida de processos de seleção, onde antigamente os selecionadores falavam assim, olha, tá indo bem, agora fala 2 coisas que você acha que você é boa e 2 que você acha que você é ruim. Isso não existe mais. Essa fala não existe mais em seleção de empresas hoje. Hoje você vai sempre pedir para a pessoa sinalizar 2 pontos fortes que ela enxerga nela e 2 pontos que ela acha que precisa melhorar. E aí você trabalha em cima disso. Então, isso é gestão de pessoas. Eu estou tentando passar para você uma forma de trabalho e que é o que funciona para nós, tá? Sim. E me fala uma coisa, durante todo esse processo de gestão de pessoas do senhor, qual foi a sua maior dificuldade em liderar? Olha, a maior dificuldade hoje em liderar é quando você encontra pessoas mal treinadas, que vêm com vícios, que já foi tentada mudar isso por outras empresas e não conseguiram. Então, você não pode desistir. Então, quais os tipos de vícios que pessoas têm? Às vezes até a nível gerencial, em nível de supervisão, não só lá do funcionário da ponta. Ele quer agir como um chefe, como um manda-chuva, não como um líder. Então, o líder, ele ajuda, ele serve a pessoa, ele se comunica claramente com a pessoa, ele traz motivação para as pessoas. O líder, ele faz isso. E quando você se depara com uma dificuldade, você tem que, com a sua habilidade natural de líder, detectar qual é o motivo daquelas dificuldades que a pessoa impõe. Às vezes tem pessoas que colocam objeções em quase tudo, mas ela coloca da boca para fora, porque já é um vício dela. Então você tem que treinar muito essa pessoa a mudar, e com treinamento muda, viu? Treinamento muda muito. Então assim, há pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis? Você primeiro tem que entender o que se passa na cabeça dela. Nada melhor do que você sentar com essa pessoa de vez em quando e anotar tudo que você sente que é dificuldade. Não uma vez, não 2, 3 vezes, às vezes 10, 15 vezes, e você não aborda imediatamente esse assunto. Você está criando ali um histórico para depois você criar uma solução para você treinar essa pessoa. Então, é assim que eu faço. Pessoas difíceis, é incrível o que eu vou dizer, pessoas difíceis são as mais fáceis de você mudar. Sério? Por quê? Porque elas estão num ambiente errado. E o ambiente errado é fácil você trazer essa pessoa para o ambiente certo. Com comunicação, com critérios, não com força, com ordens. Então, eu penso dessa forma. Nossa, muito interessante. E como levar uma equipe a ser motivada em tempos difíceis? Bom, eu acredito que quando você fala tempos difíceis, a pessoa, ela estando empregada, ela não está passando por tempo difícil. Tá? Pessoas que passam por tempos difíceis são aquelas que estão à procura de emprego e não acham. Aquelas que estão trabalhando, elas têm uma remuneração condizente com a função, ela tem benefícios. A gente procura motivar dando metas e premiações para essas pessoas que estão trabalhando. A gente faz uma reciclagem com cursos periódicos. Então isso tudo é motivação. A gente faz comemorações em grupo no Natal, a gente faz no dia do aniversário da pessoa, a gente dá um presente. Então a gente traz tudo isso como é uma coisa que a gente cultiva, é uma prática que a gente cultiva para manter sempre a pessoa motivada. E a gente procura ser sempre bondoso no sentido das palavras. Você não pode brigar com as pessoas, você tem que tentar trazer ela para o seu lado e corrigir possíveis erros, mas não brigando. Agora, a motivação de pessoas que não conseguem emprego, isso é muito relativo. Às vezes pessoas que não conseguem emprego porque elas têm um histórico meio atrapalhado na vida profissional. Pessoas que enfrentaram muitos processos na justiça, ela sai do emprego e foi na justiça, sai do outro, ela fica mal vista, porque nas referências isso E quando vai contratar, as empresas conseguem ver todo esse histórico? As pessoas que vão contratar profissionais, elas fazem toda uma etapa de entrevista, de aplicação de testes específicos, psicológicos. A pessoa passou nessa fase, não quer dizer que ela já está contratada. Agora vamos para a parte comportamental.
A parte comportamental exige sim que você pegue referências dela com 2 ou 3 empregos anteriores. E isso é normal, os RHs das empresas trocarem informações. Óbvio que é uma coisa bem sigilosa. A gente, quando tem uma informação de alguém problemático, a gente não vai dizer para a pessoa, você não foi contratado porque é problemático. Não, a gente tem que falar de uma outra forma, ela vai ter que esperar mais um pouco. Ou se ela quer participar de uma reciclagem antes disso. Mas essa troca de informações é vista com bons olhos, porque antigamente empresas que não faziam isso se davam mal. Pego atestado de antecedentes criminais. Pode contratar um bandido que está sofrendo um processo criminal. Sim. Isso, infelizmente, é a vida. E às vezes você passa por tudo isso, a pessoa não tem nada, nenhum problema, tem boas referências, passou em todas as etapas, e na sua empresa, depois de alguns meses, ela começa a criar problemas. Né? Faz parte da vida. Cabe à liderança fazer ela voltar a ser aquela pessoa que era antes, ou então, em comum acordo, reincidir o contrato. Mas é muito difícil lidar com pessoas, não é fácil. Por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu, quando a empresa contrata e chega o momento que aquele funcionário começa a dar problema, por exemplo, começou a dar problema de fofoquinha dentro da empresa e começa a gerar, né, uma situação que começa a ficar desagradável para todo mundo. Como lidar numa situação assim? A sua pergunta é muito boa. Em administração de empresas, quando a gente está lá estudando na faculdade e depois quando a gente sai, né, a gente pratica muito isso, existem vários tipos de reuniões que a gente faz com a equipe, né? Então você quer fazer uma reunião de inovação, vai ser uma reunião de inovação. Então todos que irão participar, a gente vai falar do que já tem e o que pode melhorar. Existem vários tipos de reuniões. Vamos falar sobre problema. Tá? Existem reuniões de problemas. Ela é o título da reunião de problema. Reuniões de problema com funcionários você tem que fazer individualmente, você não pode fazer coletivamente, né? E quando você tem um funcionário que ele veio bom, né? Pelo menos ele passou em todas as etapas de entrevista, as referências são muito boas, e ele começa a trazer problema, o ideal é você dar um feedback. E para você, antes de você se reunir com esses funcionários, você tem que descobrir a causa do problema. É uma coisa que eu sempre falo, né? Problema, ele foi feito para você resolver. A grande situação da maioria das pessoas existe lá. O problema está dentro de um círculo. Está lá dentro do círculo o problema. A pessoa da liderança vem, ela entra dentro do círculo para fazer parte do problema. Isso é errado. Você não pode entrar dentro do problema, você tem que solucionar o problema. Então, quando a gente chama uma pessoa que está começando a trazer problema, você tem que já ter feito um processo de investigação da causa do problema. Às vezes ele está criando um problema porque o supervisor dele não é bom, ou porque o gerente dele não é bom, ou então ele está trabalhando num lugar onde a gestão ali do nosso cliente, porque o meu funcionário é um terceirizado, né? A gestão é muito ruim. Um gerente de supermercado, um gerente de loja, ele não foi preparado para tratar bem um terceirizado. Ele trata bem o funcionário dele, mas o terceirizado. Então, às vezes o problema surgiu em função disso. Uma vez você descobrindo esse problema, você vai atacar a causa do problema. Agora, quando é um problema que o funcionário criou, você tem que investigar, trazer para a mesa e tentar criar uma solução e dar feedback para ele. Então, tudo tem solução. Veja bem, é o que eu falei para você. Lidar com pessoas, eu falei lá no começo, não é fácil. Não é fácil, eu estou dizendo, essas que trazem os problemas. Mas no âmbito geral, lidar com pessoas que mantêm aquele padrão, aquele nível de quando ela foi contratada, é a melhor coisa que tem, né? Mas não vamos desistir das pessoas que precisam de ajuda. A liderança está aí para isso. Eu já recuperei tanta gente. Eu me lembro de um caso lá em São Paulo, em Guarulhos, de um funcionário que ele precisava trabalhar, ele implorou tanto que ele tinha 3 filhos, pagava aluguel e estava passando necessidade, a gente ajudou esse funcionário. Depois de 6 meses, o gerente da loja chamou o meu gerente e falou, olha, o funcionário fulano está bêbado, está de ressaca, estava bêbado, estava de ressaca, era uma segunda-feira. Quer dizer, é um cara que a gente ajudou. Aí a gente chamou o funcionário, o que aconteceu? Você não está bêbado, mas você está com o reflexo do domingo. Você deve ter bebido muito. Então, assim, a gente tem que resgatar esse funcionário, tá bom? É isso.
Nossa, e como que vocês fizeram nesse caso? Ué, você tem que conversar, né? Você conversa com o funcionário, você faz ele ver todas as dificuldades que ele teve para conseguir aquela vaga, tudo que ele demonstrou que ele tem de dificuldade com relação ao sustento da família. E depois a gente tenta entender o que você faz domingo. A domingo eu faço churrasquinho com meus irmãos, a gente bebe até cair. Então nós vamos ter que mudar isso. Então ele não foi demitido? Ele não foi demitido. A gente deu 10 dias de licença para ele, remunerada. Ele não era alcoólatra, a gente mandou ele para um psicólogo da empresa, fez todos os testes que detecta, né, se a pessoa usa droga ou é alcoólatra, não detectou nada. Então era aquelas pessoas que bebem no final de semana. Foi um caso isolado. Ele exagerou, mas merece uma... Sim. E ele, depois de toda essa conversa, ele reconheceu o erro e nunca mais aconteceu. Entendeu? Então você vê que tem pessoas que dá para recuperar. Sim. Até isso porque ele tinha um histórico bom, né? E isso é um dos segredos, né, de uma liderança, porque é muito fácil você conseguir liderar alguém bom. E quando você tem um problema com o funcionário, você descarta? Ou você vai aprender a realmente liderar na prática? Né? E isso funciona bem. Você tem que tirar o funcionário que criou o problema do local dele de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão vendo aquilo, as pessoas reclamaram. E fora de lá você recupera ele. E aí, às vezes é normal, quando ele retorna, a gente mudar ele de local. Então, por exemplo, ele não vai para a mesma loja, ele não vai para o mesmo local de trabalho. Como a gente tem vários clientes, a gente já remaneja ele para um outro ambiente, porque ele se recuperou e lá ele não tem o histórico que ele teve, porque fica marcado, ele vai ficar sendo observado, assim, às vezes, e podem começar a pegar no pé dele sem justificativa, né, por causa do histórico que ele criou. Então é uma forma de fazer gestão. A liderança tem que estar à frente disso aí e trazer a solução, tá? Nossa, que legal. Hoje nós tivemos aqui muitos insights com o José Roberto, que é, como eu falei para vocês, especialista em gestão de pessoas. José Roberto, hoje, para quem está assistindo a gente, se você pudesse dar um recado, aquele que resumiria como ele ser uma pessoa que gerencia pessoas com eficaz, sabe? O que você falaria? Olha, eu costumo falar nas minhas reuniões com gerentes, supervisores, né? Eu costumo multiplicar o meu conhecimento. Então, o recado que eu dou para esses líderes, né, é que eles se aperfeiçoem sempre, tá? Não parem, existem muitos cursos e existem muitos ensinamentos que mudam da noite para o dia. Nós mesmos desenvolvemos vários cursos dentro da nossa empresa e a gente pede para essas pessoas participarem. Então, o recado que eu dou é você que é líder, você que é supervisor, tome a frente sempre da sua equipe. Defenda a sua equipe com unhas e dentes, mostre que você é um líder nato, mas fazendo coisas e tendo atitudes dentro de um processo legal, o processo que já está desenhado, né? Começo, meio e fim. Corrija pessoas, não maltrate pessoas, mas procure sempre se desenvolver com cursos de liderança e eu estou à disposição para indicar alguns, né? E você que é líder, procure realmente sempre trazer a equipe para você. A melhor coisa que tem é você ter o grupo na mão. É como um time de futebol, o técnico de futebol, quando você vê ele falar assim, ele perdeu o vestiário. Por quê? Porque dentro do vestiário que ele faz a palestra para os 11 jogadores, no time de futebol, a forma que ele quer, ele impõe a liderança dele. Quando ele começa a perder vestiário, as pessoas não escutam mais ele, o time começa a perder. Então é mais ou menos por aí, você tem que ter uma equipe na mão. Esse é o meu recado. Muito obrigada, José Roberto, por todo esse conhecimento que você nos proporcionou, principalmente para mim. Nossa, foi um bate-papo muito enriquecedor mesmo. Tá bom. Muito obrigada. Estou à disposição. E para você que está aí nos assistindo, comenta aqui abaixo o que você achou desse bate-papo, se inscreva no canal e também curte esse vídeo para nos ajudar. Compartilhe com algum empreendedor que precisa saber, né, sobre esses conhecimentos de liderança, tá bom? E agora fica as minhas últimas palavras para você que está entrando nesse mundo de liderar. Não se esqueça que para tudo existe processos e não tente fazer com que os seus colaboradores sejam como se fossem empregados, sabe? Façam com que a sua equipe seja sempre unida, forte, porque assim vocês vão conseguir superar todos os obstáculos que acabar aparecendo para vocês ao longo do caminho. Então, até a próxima. Tchau, tchau.